Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar, amém? No mundo teremos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu e Ele vai nos capacitar a vencer também, amém? No Salmo 110 fala assim, é um salmo do rei Davi, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresenta voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras, né? Aqueles reis que oprimem as pessoas pelo caminho, descedentar-te-á no ribeiro e tu prosseguirás de cabeça erguida. Amém? Muito boa tarde, irmã Genia querida, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia de vida. Às vezes tem um fiozinho no nariz, um cabelo é fininho, coça o nariz. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia de vida que Ele nos concede. Ele falou que Ele criou esse dia para nós nos alegrarmos e demonstrarmos alegria, porque tem luta sim, tem dificuldade sim, mas nós temos um Deus todo-poderoso por nós, né? E se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é que vai ser contra nós se Deus é por nós, amém? Então vamos estar orando. A Marilene pediu oração pelo Joel, o irmão dela, pelo Alex, que é o filho que está numa cadeira de rodas. Continua orando pela irmã Genir, né, irmã Genir? Pelo Isaías, pela Sandra Santos, por todos os enlutados, porque sempre a gente vê notícia de passamento de entes queridos, né? E só o Espírito Santo para consolar e confortar nessa hora, amém? Pela Vitória Cristina, né? Pelo filho da Maria Lúcia Pedon, que é especial, por cada um que está precisando de uma oração, pela Benê, né? Em especial. Que o Senhor esteja visitando a cada um. A Sandra Santos também, ontem eu achei ela muito tristinha, ela pediu oração, né? Que Jesus esteja visitando a cada um, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais este dia. O Senhor fala que criou este dia para nós nos alegrarmos, Senhor. Então traz a tua alegria no coração daqueles que estão desanimados, entristecidos, enlutados, daqueles que, Senhor, passam por uma enfermidade há muito tempo, por enfermidades crônicas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor, visitando a cada um, visita, Senhor, ó Deus, o Joel, o Alex, Senhor, a Sandra, a Vitória, Cristina, Senhor, o filho da Maria Lúcia Pedon, o Isaías, a irmã Genir, Senhor, ó Deus, a Marilene, todos que entrarem nessa live, Senhor, toca com a tua mão santa e poderosa. Deus, nós não temos... Tem situações que nós não temos outro socorro além do Senhor, e nós te pedimos que o Senhor se manifeste como socorro bem presente em toda a tribulação, em toda a angústia. Ó Deus, sê, Senhor, ó Deus, o nosso ajudador, porque a tua palavra diz que o Senhor é o ajudador daquele que não tem quem o ajude. E nós estamos clamando por uma intervenção em cada vida. O Senhor conhece as lutas, as necessidades, as dificuldades de cada um. E o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Ajuda também, Senhor, a Lu, ó Deus, com a Luna, a filhinha dela, Senhor, que precisou de uma transfusão de sangue, que precisa tanto de recursos, Pai. Senhor, ó Deus, com essa criança doente, ajuda, Deus. Tem pessoas, Senhor, ó Deus, que não tem aonde buscar socorro, que não tem uma família que ajude, que não tem pessoas. Mas o Senhor, ó Deus, sabe ouve e vê. Entra com socorro, entra com saúde nessas vidas, entra com consolo em todo o coração enlutado.
Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, abençoa as famílias, o convívio familiar, abençoa, Senhor, a saúde, abençoa os nossos filhos, genro, nora, netos, Senhor. Aonde eles estiverem, Senhor, ó Deus, protege, livra de toda malignidade. Senhor, converte o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Senhor, o Senhor fala, ó Deus, para que o Senhor não venha e não fira essa terra com maldição. Ó Deus, e nós já temos visto, Senhor, tantos filhos ingratos, Senhor, filhos matando pais, Senhor, os pais que não ligam para os filhos. Ó Deus, traz o amor, traz a concórdia nesses corações. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a situação financeira daqueles que precisam. Muito boa tarde, irmã Ruth, querida. Senhor, ó Deus, Marilene, muito boa tarde. Já pedi oração, viu, Marilene? Já orei, coloquei o Alex, né, que tá numa cadeira de rodas. E o seu irmão Joel também, viu? Nós já oramos e colocamos eles nas mãos do Senhor, que Deus esteja agindo, porque Deus tem todo o poder, onde a medicina não vai, onde o remédio não resolve, onde as pessoas não conseguem. Muito boa tarde, irmã Ruth, querida. Que o Senhor esteja intervindo, ó Pai, que o Senhor esteja socorrendo, que o Senhor esteja ajudando, que o Senhor esteja consolando os enlutados, Deus, que o Senhor esteja entrando nas causas, Senhor, ó Deus, na justiça, na liberação de empréstimo, na vida da Fátima. Senhor, entra com o teu socorro, com a tua providência. Ó Deus, abençoa a nossa nação, Senhor, não permita que essa nação, ó Deus, tenha sistemas, Senhor, que vão contra a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos, abençoa o nosso Brasil, Pai. Alcança com a salvação aqueles que o Senhor conhece, que tem um coração voltado para ti, Jesus. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a pregar a tua palavra. Senhor, ó Deus, como o apóstolo Paulo, Senhor, falou que, ó Deus, ele se fazia sábio no meio dos sábios, fraco no meio dos fracos. Dá-nos estratégia para ganharmos as almas, para alcançarmos estas vidas. Senhor, alcança, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, Senhor, presos por vícios, Pai, liberta em nome de Jesus aqueles que são dependentes de drogas. Senhor, tem misericórdia dessas vidas, Pai. Cuida, Senhor, da porta. Senhor, misericórdia. Jesus, tem piedade, converte esse homem, Senhor, convence ele de pecado, do juízo e da justiça, meu Deus do céu. Livra os lares das violências, Senhor, as mulheres das violências, Senhor. Ó Deus, nos lares, tem misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Consola, Senhor, a Marilene, Senhor, a família dela, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Liberta esse homem, Senhor, convence ele, Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. Senhor amado, tem piedade, Senhor, ó Deus, tem misericórdia dos lares, Senhor, onde as mulheres sofrem violência. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Alcança, Senhor, ó Deus, Senhor, essas vidas com a salvação. Ó Pai, liberta, Pai, repreende todo o mal. Senhor, nós consagramos o nosso lar a Ti. Senhor, nós consagramos, Senhor, estende a tua mão para a porta de entrada. Nós proibimos o diabo de entrar na nossa casa em nome de Jesus, Senhor, porque a tua palavra fala, ó Deus, que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a nossa casa. Guarda, Senhor, todas as entradas da nossa casa. Cobre-nos com o teu sangue precioso, porque nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente nós descansamos. Nós dizemos a Ti, o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza em quem nós confiamos, porque o Senhor já nos livrou, nos livra e nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor. Nos cobre com as suas asas, porque lá nós estamos seguros.
Senhor, a sua verdade é escudo e broquel, não nos deixa temer espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Se 1000 cair à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda, que nós não sejamos atingidos, somente nós e a nossa família, nós os colocamos debaixo da proteção do Altíssimo. Somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa habitação. Nós declaramos e profetizamos que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. E toda a praga que quer adentrar na nossa tenda vai sair por 7 caminhos em nome de Jesus. Nós consagramos a nossa casa, tudo que nos pertence ao Deus vivo e todo-poderoso. Em nome de Jesus, ó Deus, guarda, Senhor, ó Deus, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, a respeito da nossa família, para que sejamos guardados em todos os nossos caminhos, que eles nos sustentem nas suas mãos, para que nós não tropecemos em pedra alguma. Desfaz todo o laço do diabo, toda cilada, toda artimanha, toda inveja, macumbaria, bruxaria, queimada com o sangue de Jesus, pelo fogo do Espírito Santo. Senhor, nós pisaremos o leão e o áspide, calcaremos aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente nós te amamos, o Senhor nos livrará por nos dar num alto retiro, porque nós conhecemos o teu nome. Nós te invocamos nesta tarde sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Responde-nos, Senhor, esteja conosco na angústia, nos livra, nos glorifica, nos mostra a tua salvação em cada situação, Senhor, nos dá abundância de dias e nos mostra, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, mostra que o Senhor é o que nos guarda, nos defende, nos protege em nome de Jesus. Amém, amém. Muito boa tarde, Helenice Monteiro, bem-vinda em nome de Jesus. Então, nós estamos compartilhando, né, um pouco sobre o livro de Esther. Esther era uma judia, cujo nome era Hadassah, né, e quer dizer murta, uma plantinha, né, uma plantinha insignificante do deserto, rasteira, e ela mudou a história dela, ela foi protagonista da história dela, né. Então, por nada, querida, bem-vinda, viu? Você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, com a paz do Senhor, amém? Então, esse livro não menciona o nome de Deus, mas nós vemos o agir de Deus, a providência de Deus em favor do povo dele, né? E Deus continua protegendo os judeus, guardando, e o Senhor nos protege também, porque nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, né? Nós não pertencemos, como eu falo, à tristeza, ao desânimo, ao desespero, mas nós pertencemos ao Deus vivo e todo-poderoso. Até aqui o Senhor nos ajudou, e Ele fala na palavra que Ele criou esse dia para nós nos alegrarmos, né? Para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança real é que um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele também falou para que nós não venhamos a temer, né? A Bíblia, alguns estudiosos falam que existe 366 não temas, não tenha medo, não se preocupe, porque o Senhor está conosco, né? Então, nós vemos muitas pessoas da Bíblia passar por dificuldades, por lutas, mas o Senhor sempre dava bom êxito, o final era feliz, era abençoado, porque o Senhor estava com eles, né? E aquilo que acontece, Deus não permite, né? Que nada aconteça na nossa vida sem a permissão dele. Então, aqui no livro de Esther, eu estava pensando, né?
que o dom de Davi sabia tocar com excelência, né? Ele tocava harpa, e quando o rei Saul ficava possesso, eles estavam procurando alguém que tocasse bem, e Davi tocava, né? Então, quando ele tocava, os espíritos malignos saíam de Saul, porque a gente não vê, né? A gente não vê libertação de demônios no Antigo Testamento, né? Mas no Novo, Jesus nos deu autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, amém? E nada nos fará dano algum, porque nós somos cobertos com o sangue de Jesus, nós somos revestidos de toda a armadura espiritual, né? E existem armas espirituais que nos cobrem do alto da cabeça até a planta dos pés, e nós usamos o escudo da fé, com o qual nós apagamos todo o dardo inflamado do maligno, amém? E a palavra de Deus está na nossa boca, né? É a única arma de defesa, né? Que vai contra o inimigo, é ataque e defesa. A palavra na nossa boca é uma espada, né? De 2 gumes. Ela corta quem ouve, corta quem fala e vai contra o inimigo, em nome de Jesus, amém? Então aí o que acontece? O dom de Davi levou ele para o palácio, né? A beleza de Esther levou ela também para o palácio. O dom de José levou ele na presença de Faraó, e a sabedoria de Joquebede, né, que o Faraó estava mandando matar as crianças por medo que o povo judeu estava crescendo muito, e ele ficou com medo que eles dominassem, né, os egípcios. Então ordenou para as parteiras para matar todas as crianças. Mas Joquebede, ela teve uma sabedoria de Deus, que nós como mulheres possamos receber sabedoria de Deus, em nome de Jesus, amém? Então ela betumou um cestinho de vime com piche para não entrar água, né? Deus deu sabedoria para ela, e ela sabia onde a filha de Faraó ia tomar banho, e falou para a filha dela, né? Falou para Miriam: fica de olho, solta esse cestinho, né? Onde a filha do Faraó vai tomar banho, e fica de olho, porque lá no rio Nilo devia ter muito jacaré, né? Jacaré olhudo, jacaré do mal. Então, só que quando Deus tem um plano, nós somos cobertos e guardados pelos anjos e cobertos pelo sangue de Jesus, né? E Deus tinha um plano na vida de Moisés, e aí o que aconteceu? A filha de Faraó ouviu o choro, falou para a criada dela e viu o que era. Quando ela viu Moisés, ela se encantou, e assim Moisés entrou no palácio, amém? Então, Esther era uma moça judia, né? O nome dela era Radassa. Radassa quer dizer murta, plantinha sem expressão. Só que eles foram deportados, né? Eles foram cativos, né? Pelo povo da Babilônia, e eles foram parar em Suzã. E aí o que acontece? Eles estavam espalhados no meio do povo, e aí o rei Assuero, ele deu uma festa, né? E aí, quando já estava meio alto de vinho, ele manda chamar a rainha Vasti, que estava em outra festa com as mulheres. Só que ela não quis comparecer. E naquela festa havia representantes de vários países lá ao redor. Então, o que aconteceu? Ela não quis ir, ela envergonhou o rei. O rei ficou muito chateado, né? Ficou muito chateado. E o que aconteceu? Ele falou, né? Perguntou para os conselheiros o que ele devia fazer. Aí os conselheiros falaram: despede essa mulher, né? Manda ela embora. Então, por quê? Porque ela envergonhou o rei. Aí o que aconteceu? Nisso, ele pediu conselho, os conselheiros falaram: agora promove um concurso de beleza, né? Chama as mulheres bonitas, as jovens, para que o senhor escolha uma rainha que vai substituir Vasti. E dito e feito, né?
Esther estava lá no meio, que ela tinha sido deportada, né, pelo povo, por Nabucodonosor, né? Então ela se inscreveu, o tio dela era Mordecai, ela era órfã, e o que acontece? Ele adotou Esther e cuidava dela como de uma filha, né? Então aí Esther passa por um ano de beleza, de concurso, né? De tratamento de beleza, porque ela ia passar pelo concurso. Eu pensei assim, é isso coisa minha, né? Eu pensei, o concurso de Miss Beleza, Miss Mundial, Miss Brasil, né? Deve ter sido inspirado na Bíblia. E aí o que acontece depois daquele um ano, né? Que ela passa por aquele tratamento de beleza, ela podia pensar, né? Se uma pessoa, às vezes, cristã, fala assim, participa de um concurso de beleza. Ela fala, isso é do diabo. Mas Esther estava cheia, recantara lá e a cheias tu e elamas, do Espírito Santo. E aí ela era dirigida pelo Espírito Santo, não era dirigida pelo que ela via ou ouvia, mas ela estava na direção e ela participou desse concurso de beleza, porque esse concurso levaria ela a se casar com Assuero, e depois Deus ainda tinha uma obra maior do que todas essas, né? Então ela participou, e Assuero, quando ele foi para escolher, né? Para escolher a futura rainha, os olhos dele bateram em Esther, ele se encantou por Esther e escolheu e se casou com ela, né? E aí o que aconteceu? Mordecai vivia na porta, né, do palácio, ele não vivia dentro do palácio. E aí ele escutou uma história, né, de um complô contra o rei. E ele vai e conta, né, ele fala para Esther, Esther, conta para o rei que existe um complô para que ele morra, né? Esther foi lá e contou, eles examinaram, né, as pessoas que estavam fazendo um complô e viu que era verdade e mandou matar os dois, né? Porque diante de Deus nada se esconde, né? Nenhuma trama, tudo que tramam contra a tua vida, nem se preocupa porque Deus sabe ouvir, ver, né? Deus sabe o que falam, Deus sabe todo olho de inveja, Deus sabe tudo que querem tramar, mas está desfeito, amarrado e destruído pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder do fogo do Espírito Santo, aleluia, né? Então, o que aconteceu? Em vez do rei, né, dar honras para Mordecai, que tinha contado, né? Esther falou, foi Mordecai, né? Foi Mordecai que ouviu essa trama. Aí registraram no livro das crônicas, tudo que você faz de bem está registrado, nem se preocupe, porque Deus sabe de todo o bem que você fez, né? E aí, no tempo certo, a justiça vai acontecer, porque de Deus nada se esconde, nada encoberto que não venha a ser revelado. Deus conhece os sentimentos e os pensamentos do coração, né? Deus não vê como o homem vê, Deus enxerga as intenções e o coração, né? E aí, o que aconteceu? Ele honrou Amã, né? Amã, que era um homem malvado, que habitava lá no reino, né? E aí, o que aconteceu? Em vez dele honrar Mordecai, que tinha feito esse benefício, ele honrou Amã. E Amã deu 10.000 talentos ainda, falou assim, olha, porque ele falou que todos deviam honrar, né? Honrar Amã. E Mordecai, sendo judeu, ele não queria honrar Amã, né? Porque um judeu só se dobra diante de Deus. Aí, Amã, toda vez que passava, Mordecai não se dobrava. E aquilo foi irritando ele, né? Aí ele foi caguetar para o rei, tem um povo aí no meio do povo espalhado, e eles têm uns costumes diferentes dos nossos, né? E eles são prejudiciais. Aí Amã procurava destruir o povo judeu, né? Só que ele não sabia que Esther era judia e que o povo judeu tem uma proteção especial de Deus, assim como o povo cristão, aquele que é leal e fiel a Deus, também tem uma proteção especial do Deus vivo e todo-poderoso, amém? Porque em Gênesis 12,
Existem as bênçãos, né, em Gênesis, as bênçãos de Abraão, e elas vieram até nós através de Jesus Cristo. Então, em Gênesis 12:1 fala assim: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? E nós temos essa bênção por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Pelo sangue que foi vertido no Calvário, nós somos comprados, nós pertencemos ao Senhor, a nossa vida está coberta com o sangue dele. Nós somos protegidos pelos anjos do Senhor, porque 1/3 dos anjos caiu, mas 2/3 dos anjos trabalham em nosso favor, porque nós esperamos pelo Senhor, amém? Em Gálatas 3,16 fala assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, no plural, né? Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas de uma só. Então a bênção de Abraão passou para Jesus Cristo, e a bênção de Jesus Cristo passou para nós, e nós somos protegidos e guardados pelas bênçãos do Senhor, né? Então aquele que nos abençoa é abençoado, mas aquele que nos amaldiçoa, que é o nosso mal, nos inveja, vai ser queimado, amém? Então Abraão, por medo, né? Abraão, quando ele desceu para o Egito, por medo que Sara era muito bonita, ele mentiu, falou que ela era irmã dele, ela era meia-irmã, acho que era por parte da mãe ou do pai, ela era meia-irmã, mas era uma mentira, né? Meia verdade é uma mentira, porque na verdade ela era esposa, né, de Abraão. E aí Faraó, como Abraão falou que ela era irmã, Faraó tomou ela como esposa, né? E aí, só que eu creio que ele não se relacionou, né? Então o Senhor feriu a casa de Faraó com grandes pragas, mesmo que Faraó não soubesse, né? Na verdade, ele estava achando que ela era esposa, mas porque ele tomou a mulher de Abraão, mesmo sem saber, Deus feriu a casa dele com grandes pragas, né? Por causa de Sarai, mulher de Abraão, né? Então, até que ele não restituiu, né, a mulher para Abraão, mesmo que o faraó não sabia, né? Abraão mentiu por medo, mas Faraó sofreu as consequências, porque quem toca no povo de Deus, toca na menina dos olhos do Senhor. Amém? Então, o que aconteceu? Quando ele restituiu, acabou a praga, né? Quando ele restituiu Sara, é que cessou a praga. E ainda o faraó deu um monte de presente para Abraão com medo, né? Com medo daquela maldição. Então, voltando para a história de Esther, né? Amã estava mexendo com o povo de Deus. E quem mexe com o povo de Deus, mexe com o Senhor, né? Porque Deus cuida de cada um de nós. Wanda, muito boa tarde. Jaraci, muito boa tarde, queridas, né? Assim como nós somos, né, descendência de Jesus Cristo, o Senhor nos guarda como a menina dos seus olhos. E as mesmas bênçãos estão sobre nós, né? E Amã fala para que Assuero, né? Amã era o primeiro político da Bíblia, né, que maquinou destruir o povo de Deus. Então a história é antiga e se repete, né? Porque a luz e as trevas não combinam. A luz incomoda, recantar a laia, cheias tu e alamás. Incomoda as trevas. E onde nós vamos ser luz mesmo. Porque é a luz do Senhor que reflete em nós, né? A palavra fala que nós somos como astros. Astros não têm luz própria, mas a luz do Senhor resplandece na nossa vida. Aleluia, louvado, exaltado, bendito, engrandecido seja o nome do nosso Deus, amém? Então, Amã vai lá e faz a cabeça de Assuero e fala assim, olha, tem um povo aí no meio, né? Um povo que não faz parte do nosso povo, um povo que tem as leis diferentes, né? Fez, né, o rei Assuero, enganado, assinar uma lei contra o povo judeu, mas ele não sabia, Amã não sabia
Que Esther era, Marli, muito boa tarde, que Esther era esposa, né, de Assuero, era judia. Então aquela lei estava sendo escrita contra a esposa do rei. Olha onde ele foi cutucar, marimbondo com vara curta, né? Então o que acontece? A história se repetindo, né? O primeiro político, né? Amã, que vai contra o povo de Deus, mas nenhuma arma forjada vai prosperar. Toda arma que foi forjada está sendo destruída, quebrada nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Então ele fez fazer um edito, né? Que não pode ser revogado. Todo edito que é selado pelo rei não pode. E ainda o cara de pau deu 10.000 talentos de prata para os tesouros do rei. Comprou o rei com dinheiro, né? Mas o que acontece? Deus sabe todas as coisas encobertas, Deus ouve, Deus vê, né? E o rei disse, né, que ele fizesse o que bem parecesse com o povo judeu, né? Deu autoridade para Amã agir contra o povo de Deus, né? Mas o diabo só vai onde Deus permite, amém? Então, o rei selou essa sentença do inferno, né? Uma sentença do inferno, mas não vai prevalecer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o sangue de Jesus nos protege, né? Então, Mordecai, que ficava à porta do palácio, né? E muitas vezes a gente não deve reclamar o lugar que nós estamos, porque é lugar estratégico, né? E Mordecai ficava num lugar estratégico. Foi lá que ele soube da maquinação contra o rei, né? Contou para o rei, né? Contou, e foi escrito no livro das crônicas o que ele fez, né? Então ficou registrado, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que você faz, mas o que nós fazemos fica registrado lá no livro da vida, né? Tem um livro que é o livro das nossas ações, de muitas coisas que acontecem, e está registrado no coração de Deus, na memória de Deus, né? Deus tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, e ele sabe de tudo que acontece, ele vê todas as coisas, né? E ele ouve até o que nós não ouvimos, que fica falado lá no escondido, no encoberto, né? Então, o que Mordecai estava no lugar estratégico, vai lá e fala para Esther, né? Esther, estão tramando contra o povo de Deus, contra o nosso povo, né? E aí o que acontece? Ela fala, olha, vocês entrem de luto, entrem em jejum, porque eu vou, né? Mordecai falou, intervém junto ao rei. Ela falou, eu não posso entrar na presença do rei se ele não me chamar. Então, ou se ele não autorizar. Mas nós, quando Jesus Cristo morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Nós não precisamos marcar audiência com o nosso Deus. Basta a gente estar com o coração limpo, sem pecado, porque em nome de Jesus nós entramos a cada instante na presença do nosso Pai, né? Então, porque o véu lá do templo, onde havia a presença que só o sumo sacerdote podia entrar, né? Que era o lugar onde era oferecido o sacrifício. Então o sacerdote entrava com uma cordinha amarrada, porque se ele morresse por causa de pecado, ninguém podia entrar lá, tinha que puxar ele com a corda, né? E aí esse lugar era separado dos outros lugares do templo com um véu muito grosso, mas esse véu, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele foi rasgado de alto a baixo e ele abriu a nossa entrada até o Santo dos Santos, e lá naquele Santo dos Santos, onde está a presença do Deus vivo, do Deus Altíssimo, pelo nome de Jesus Cristo, nós temos acesso para entrar, né? Glória a Deus. Essa rainha, para entrar na presença do rei, ela teve que jejuar, ela teve que pôr todo mundo em jejum, e só se ele estendesse o cetro, né?
e ela aí, a rainha tocava na ponta do cetro de ouro, daí ela podia conversar com o rei. Mas nós temos esse acesso, glórias a Jesus, né? Nós podemos chegar na sala do trono e contar tudo para o nosso pai, né? É que nem uma criança, que às vezes alguém faz alguma coisa, ia correndo para a mãe, ou se machucava, né? Corria contar para a mãe. E nós podemos a cada instante entrar, Pai, em nome de Jesus, né? Tá aberta a senha, tá aberto o caminho. Eu entro na tua santa e gloriosa presença para falar, né? Para contar tudo que está acontecendo no meu coração, para tudo que fizeram, para tudo que eu estou sentindo, para tudo que eu estou com medo. Nós podemos abrir todo o nosso coração, porque muitas pessoas não, a gente deve guardar os nossos segredos, aquilo que nos dói, né? Porque se a pessoa se importa, tudo bem, mas se não se importa, também que se lasque, né? Então nós podemos, né? Aí o que acontece? Esther fala, olha, vocês entrem 3 dias em jejum, que eu também vou jejuar, e eu também vou chamar as minhas moças para jejuar. Todo mundo ficou lá em jejum, né? Então, quando Esther entrou na presença do rei, ele estendeu o cetro, ela tocou na ponta, né? E aí o rei falou assim, que queres, minha rainha? Porque fazia 1 mês que o rei não chamava essa rainha. Falei, que pouco caso, eu que não queria um rei desse. Né? 1 mês sem... Ela ganhou o concurso de beleza, ele gostou dela, e ficar 1 mês sem ver, tô fora. Aí o que aconteceu, né? O que você tem, minha rainha? Até metade do reino eu vou te dar. Aí Esther teve a sabedoria de Deus, né? Vasti não quis comparecer na festa, né, que o rei deu. Aí ela falou assim, rei, eu vou fazer 2 festas, né, e eu quero a tua presença. Olha como ela foi sábia, né, o que uma mulher recusou, ela fez em dobro. Amém? Mas amanhã nós vamos continuar essa história, porque hoje eu tenho um procedimento à tarde, tem mais uma live, aí amanhã a gente continua essa história, o que vai acontecer, né? A sabedoria que Deus deu para Esther, para ela se entrar no concurso de beleza, que muita gente podia falar, do diabo, coisa nenhuma, é estratégia de Deus, né? Entrou no concurso, se tornou a esposa do rei Assuero, só que Deus tinha um plano maior. Será que não foi para esse tempo que você nasceu? E se você não cumprir o chamado, Deus vai levantar outra pessoa, né? Foi isso que Mordecai falou para Esther. Foi para esse tempo que o Senhor te colocou no palácio. É para esse tempo que nós nascemos, né? E ela foi colocada lá para salvar a nação judia que estava em país estrangeiro, né? Então nós também fomos chamados, né? O Senhor fala, o que ganha alma sábio é. Nós também fomos chamados para ganhar almas para o nosso rei, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que ela é cortante, ela é viva e eficaz. Ela penetra até a divisão do nosso espírito, alma, juntas e medula. Que nós possamos enxergar os teus planos e que nós possamos, Senhor, ó Deus, colaborar com os teus propósitos para esse tempo. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada vida que entrar nessa live. Senhor, que nós possamos entender as tuas estratégias, os teus planos. Senhor, e que nós possamos receber do teu Espírito sabedoria e revelação. Assim, Senhor, como Davi, Senhor, pelo instrumento que ele tocava, ele entrou no palácio. Assim como José também, Senhor, ó Deus, entrou, Senhor, foi levado, Senhor, ó Deus, até a presença de Faraó para salvar o povo da fome. Assim, Senhor, ó Deus, Senhor, como aquela menina na casa de Naamã também, falou sobre o profeta Eliseu, que conhecia o Senhor,
Senhor, e Naamã foi curado da lepra, e foi um testemunho para a glória do teu nome. Dá-nos graça, dá-nos entendimento espiritual, dá-nos unção para nós estarmos no lugar certo, na hora certa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Muito boa tarde, William. Bem-vindo no final da live para falar amém. Mas depois assiste a live inteira, amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o teu Espírito é o Espírito de sabedoria, de inteligência espiritual. Dá-nos o teu conselho, a tua fortaleza. Senhor, o temor do teu nome, o conhecimento da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos a estarmos, Senhor, na palma da tua mão e sermos usados. Muito obrigada para você também. Sermos usados com unção, intrepidez e autoridade no teu nome, que nós sejamos sal e luz onde nós estivermos, em nome de Jesus, amém, amém. Muito boa tarde, te amo em Jesus, beijo no seu coração, Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer a luz dele sobre o teu rosto, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua maravilhosa paz, amém? Amanhã nós continuamos, né, no 3º capítulo da história de Esther, que era Radassa, né? Uma murta, uma plantinha inexpressiva, e ela se tornou protagonista da sua história e virou estrela, né? Com a luz do Senhor, brilhou no palácio, amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, amém?